Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Hoje vamos falar de Nelore com marmoreio. E para isso, temos aqui João Teles. Tudo bom, João? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui para falar um pouquinho do Nelore da Agropecuária 2A, da Confraria da Carcaça e sobre essa raça que é a raça mãe brasileira. É isso aí. E aqui ao meu lado também, Walter Celani. Tudo bom, Walter? Bom demais. Hoje a prosa vai ser muito interessante, porque a gente está vindo nos últimos anos falando de qualidade de carne para exportação, falando do cruzamento do Nelore, como o próprio João falou, a raça mãe do Brasil, com animais europeus, principalmente o Angus. Mas hoje o pessoal vai ouvir falar do Nelore com marmoreio. É isso aí. Isso é interessante. Muito bom. Eu sou Roberto Lucas e estou aqui junto com esses dois aqui para a gente poder bater esse papo. Vamos lá, João. Vamos. Queria saber o seguinte, como é que o João entrou no agronegócio? O João entrou, como a maioria do pessoal aí, como um sucessor, né? Então, o meu avô era comprador de gado na região de Prudente, né? O meu bisavô era açougueiro, chegou a ter lá os seus 20 açougues, frigorífico, e aí num dado momento viu-se a necessidade de produzir, né? Aí o avô produziu, comprou algumas fazendas lá na região e depois a gente acabou indo para o Mato Grosso do Sul, né? E aí isso, em 2016, eu ingressei para o grupo para trabalhar e aí o meu avô veio a falecer em fevereiro de 2017. Então eu trabalhei pouquinho tempo com o meu avô, mas com o meu tio, que foi quem me mostrou essa parte, mas sempre eu fui um grande apaixonado por churrasco, né? Entendi. Então acabou que passei grande parte, eu venho da indústria automobilística, mas sempre grande parte da minha vida tentando descobrir no que eu me daria bem e no que eu teria facilidade para poder conduzir. E aí parece que foi um negócio meio divino, que a hora que caiu a pecuária na minha mão, parece que destravou um monte de coisa que eu já tinha ouvido meu avô falar, meus tios falarem. E aí em 2017 a gente começou a tocar o grupo. E em 2019 eu comecei a Agropecuária 2A, que hoje está eu e a minha mãe, a Paulette, como titulares da empresa. Pode-se dizer que aí também teve DEP, então, né? Teve. Vamos dizer que aí a gente já trabalha com melhoramento genético, já é de família. Porque pelo que você está falando, você mexia com automobilismo, você é de Mogi, Sou de Mogi das Cruzes. Você não tinha contato nenhum com fazenda até 2016? Não, até 2016, Zero. zero. Só a fazenda para visitar, para passar férias. E aí você começou a ter esse interesse? A gente começou a ter interesse e, na verdade, a gente começou a conhecer, que nem o Walter estava falando, essas carnes por cruzamento, Wagyu, essa coisa toda, e sempre ouvindo falar de marmoreio, né? Sempre ouvindo falar de marmoreio e associando carne de qualidade a marmoreio, né? E aí, quando caiu para mim o projeto, para a gente começar a trabalhar, falei, vou fazer o Nelore com marmoreio. E aí o meu tio apresentou algumas pessoas. E eu lembro muito bem que a gente foi comprar uns touros Bonsmara, da raça Bonsmara, né? Do pessoal do Cacau Miranda, do Danilo Miranda. E aí eu cheguei lá e tinha umas marcações na anca, 1, 2 e 3. E eu perguntei, o que é isso aqui? Ele falou, não, isso aqui é o que tem 1 vai para o restaurante do meu pai, o que tem 2 eu faço reprodução, e o que tem 3 a gente acaba vendendo. Mas o que é essa seleção? É uma seleção por ultrassonografia de carcaça. E aí ele me deu o telefone da Liliane e aí a gente começou um namoro naquela época lá de conversar para entender o que eu poderia colocar ou não colocar. E na época a gente tinha 6.000 vacas Nelore e aí a gente falou, não, vamos passar ultrassom em tudo para ver o que é. E passamos e começamos a trabalhar no gado comercial. Isso dentro do grupo. Tá, mas vamos lá. Pra gente contar direitinho aqui. Você não tinha contato nenhum? Zero. Como é que você fez o network dentro do agronegócio? Então, pra poder... Isso é um negócio muito legal. A gente, até então, quem eu conhecia de pecuarista era minha família. Tá. Então, um dado momento, a gente recebeu um consultor e aí ele, numa mesa assim, sentado, ele falou assim, quantos amigos pecuaristas você tem? Eu falei, nenhum. Quantos você conhece? Eu falei, nenhum. Então, você precisa se socializar. E aí eu me matriculei, a primeira coisa que apareceu para mim foi uma pós no Reagro,
Ah, tá. E aí lá eu conheci uma série de veterinários. Um deles é o cara que trabalha comigo, que é o Leonardo Serafim, que é o meu braço direito e esquerdo. E dali em diante, eu comecei a ter acesso a projetos pecuários. Tá. Então ali, isso já era 2019, aí eu conheci a Santanice, conheci o Nelore do Golias, conheci o Chiro, conheci a confraria em si, que na época era um grupo de WhatsApp que trocava muita informação sobre como fazer o Nelore na parte do gado PO, e eu era um dos poucos ali que tinha gado comercial. Eu falei, pô, vou comprar, e comprei 2 touros da Santanice, e dali em diante comecei a querer entender. Em 2019 eu não sabia nem o que era DEP. Nossa. Então, a gente acabou se cercando de pessoas que entendiam muito bem do que a gente queria, que compraram a nossa ideia e que começaram a andar junto com a gente nessa trajetória. Então eu tô vendo uma coisa aqui que é até para quem quer começar, às vezes, fazer no Nelore igual você, é novo, 2019. É. Já tem hoje, que a gente vai falar aqui, um marmoreio fantástico nos seus animais. Então, assim, uma das lições para quem tá começando, vai fazer network. Vai fazer network. Vai falar com pessoas que entendam mais do que você no negócio. Exatamente. A gente fala muito, um lema muito que é custo-benefício. O quanto custa, o quanto me agrega. E isso é uma coisa que a gente leva como lema dentro da nossa empresa. Às vezes a gente, na pecuária, é muito assim, a compra é muito importante e é legal, e dentro de um negócio de gado comercial, de commodity, é isso, e tem que ser falado, né? Mas a gente precisa entender o que aquele animal está entregando para a gente. Às vezes um custo muito barato, a gente pode estar comprando um animal que também não vai te render. Ao ponto que, se você, às vezes, ter projetos que a gente fomenta de gado de qualidade, a gente começa a ter muito rendimento, e uma coisa que a gente vai falar muito aqui hoje sobre isso. Tá. E o que você dá, qual seria o peso de tudo que você fez para que você tenha o sucesso aí em 5 anos, você já tem esse Nelore? O que você acha que pesou mais lá no começo para você para ter o sucesso? Eu acho que uma das coisas que a gente pode falar é o networking, que você comentou, uso de tecnologia, né? Então a gente hoje usa tecnologia de inseminação artificial, a gente usa transferência de embrião, e principalmente o networking leva a gente a estar sempre vamos falar assim, na cabeceira do gado. Então a gente tem muita doadora com muito pro que o projeto precisa, e isso pensar esses animais foi o que ajudou a gente hoje a chegar onde a gente está. Tá. Então, assim, a gente consegue ver um ganho, uma herdabilidade das características de carcaça, elas são de média para alta dentro de um rebanho. Então, quando você já começa com doadoras que têm essas características, você imprime demais nas gerações subsequentes. Ô, João, tem uma coisa que é curioso saber, porque pelo perfil que a gente vê seu, você já entrou no negócio da pecuária com uma visão empresarial. Sim. Isso aí devido ao fato, você era o empresário, a sua família tinha indústria, você trabalhou numa indústria grande, a Ford, né? Isso ajuda muito você a planejar melhor o seu negócio? Sim, na verdade é assim, né, Walter? A gente vem com a filosofia de melhoria contínua. Então, o que eu posso fazer hoje que é melhor que ontem, e amanhã eu tenho que fazer melhor? Então a gente sempre busca isso. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu vou alterar, um processo aqui, um processo ali, gestão de pessoas, né? Dentro da indústria a gente tem muito gestão de pessoas, isso é uma coisa que é muito dependente. E no agro é assim também, né? E a fazenda, ela acaba se tornando uma grande empresa, né? É uma fonte de renda hoje da minha família, que é a principal, né? E se você não especializar, não agregar, não fazer as pessoas se sentirem bem, né? Ter os animais com o melhor potencial para você expressar e tudo isso, você acaba não conseguindo, né? A atividade pecuária dentro do Brasil, ela sempre foi uma atividade secundária. Sempre. Né? Grandes grupos sempre, eu tenho que investir, o imposto de renda está chegando no final do ano, eu preciso gastar aqui, preciso gastar ali para fechar a conta. E aí a gente acaba tendo uma atividade que é um caixa, né? Lá não, lá a gente está encarando como uma empresa. E o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Processos, pessoas, os donos dos processos que cuidam do começo ao fim. Muito bom. Perfeito. Quando você falou que você passou ultrassonografia nas 6.000 cabeças que você tinha, Isso. o que você observou? A gente observou que, na verdade, assim, sempre quando a gente vai passar, a gente é sempre tendencioso. Fala assim, o meu gado vai dar. Mas o que a gente observou
muito do que a gente vem fazendo dentro de outros projetos, que é uma concentração muito baixa, né? Então, assim, você tem animais de cabeceira em torno de 15%, né? Porque lá são divididos em 4 grupos dentro das medidas, né? Então, as medidas dentro do ultrassom são área de olho de lombo, que é o AOL, que é aquela parte de dentro do contrafilé, no começo do contrafilé, que tem o ancho, o bife ancho, ele tem a sobrancelha dele e tem aquela parte de dentro. Aquela parte de dentro é a parte medida. É aquilo ali, tá? A espessura de gordura subcutânea, que é a gordura da picanha, que é a gordura saturada do animal, né? E o marmoreio, que é a gordura insaturada, que é a gordura boa, que é a gordura benéfica para o corpo. E isso tudo só gordura, é tudo no mesmo local, no 12ª, 13ª? Isso, você vai medir a área de olho de lombo na 12ª, 13ª costela. Certo. O EGS você vira probe e mede ali, né? Então ele é na mesma medida, então vem assim, faz o corte. E o marmoreio. Tá. Tudo ali. Tudo no mesmo local. A única gordura que é medida diferente é a gordura da picanha, que essa gordura dentro do gado comercial eu não preciso medir, mas os programas de melhoramento genético eles me pedem essa medida. Tá. Por conta da deposição de gordura do animal dela vir das extremidades para dentro. Então, quando eu meço a picanha, eu faço uma correlação também com o EGS, para saber como é que tá ali, né? Porque você vai pegar um animal, ele tem lá, sei lá, 22 milímetros de gordura na picanha e de EGS, ali no EGS mesmo dele vai dar 8, 9. Então, a gente precisa saber como é que tá essa curva de deposição. Né? E aí a gente começou a perceber que aí você divide em 4 grupos dentro da fazenda, grupo A, B, C e D. O grupo A é o grupo que estão as matrizes equilibradas, que são os 15%. Aí entre B e C são mais 7,5% para cada categoria, que aí uma categoria, que é a categoria B, ela vai ser deficitária em área de olho de lombo, mas vai ter gordura e vai ter o marmoreio. A categoria C, ela tem musculosidade, mas não tem gordura, e tem um pouco de marmoreio, e a categoria D, que é desequilibrada, que é 70% do rebanho hoje. Então, os rebanhos que começam... Então, peraí, então você falou 15%, é porque... 15% é da A, 7,5% da B, 7,5% da C, tá. Dá 30, e aí 70% eu tenho de desequilíbrio. Isso é o normal? Isso é o normal. Em qualquer propriedade? Isso em qualquer propriedade. Foi assim dentro da 2A, né? Dentro da T7 na época, depois virou 2A. E... padrão americano hoje, a gente está falando de quase 80% de categoria A. De categoria A. Os americanos têm 80%. Está invertido o processo praticamente. Né? E o que, só para explicar, o que é o AOL, é a área de olho de lombo, mas assim, a medida normal é o quê? 43, 44 na vacada brasileira. 43 o quê? 43 centímetros quadrados. Quadrados. Esse é um Ele padrão. faz um corte, é um padrão. É o que a gente vê hoje dentro do gado. Para EGS, aí depende muito do sistema produtivo da fazenda. E para marmoreio, a gente está falando de 1,5%. 1,5%. Nossa, 1,5%. É muito baixo. De média. De média. É muito baixo. É muito baixo. Duas questões aqui. A gente é bom o pessoal entender, porque muitas vezes, isso já aconteceu quando eu trabalhava em indústria, inclusive trabalhando com meio sangue Angus, a gente observou a área de olho de lombo e não estava muito bom. O marmoreio estava medindo aí, não estava bom ainda. Quando abateu e tirou o couro, o colchão mole e o colchão duro estavam marmorizados absurdamente. Quer dizer, esse animal carecia de mais tempo para poder completar e não é uniforme, não ocorre na carcaça como um todo de uma vez só. Isso é interessante saber, né? As curvas de deposição de gordura, elas vão acompanhando a idade do animal. Né? Então, assim, a gente vai ter gordura intravisceral, visceral, depois eu venho pro EGS, que é a gordura que é de acabamento, que é a gordura importante para o frio dentro da indústria, né? E por último, o marmoreio. Então, quando começou a se descobrir marmoreio, sempre se falava, nossa, eu tenho que dar mais tempo de coxo, eu tenho que dar mais tempo de coxo. Não é uma verdade total, né? Porque, assim, por mais que você dê mais tempo de coxo, se aquele animal não tiver predisposição genética aos adipócitos, você vai ter só a gordura excessiva. Só vai gastar. Exatamente. E aí tem uma questão outra também, João, que é interessante. Eu estava num congresso brasileiro de Angus, lá em Porto Alegre, e o pessoal falando da alimentação fetal, da nutrição fetal. Nutrição fetal. Né? Que é uma coisa legal também de falar, né? É legal. A gente tem os terços gestacionais, né? O primeiro terço, o segundo terço e o terceiro terço. E aí dentro de um projeto que nem o nosso projeto, a gente já trabalha com nutrição fetal antes dela emprenhar.
Né? Para quê? Para ter melhor produção de ovócito. Né? Então, assim, a gente utiliza um sal específico e esse sal vai até o segundo terço gestacional. Né? Do terceiro terço gestacional para frente já muda e já vai para uma nutrição, que é uma nutrição focada já para deposição de gordura. Para adipócitos e também para tamanho de fibra muscular. Para tamanho de fibra muscular. A potencialização tá ali, né? Porque antigamente a gente emprenhava a vacada e eu jogo no meu pior pasto. Isso, Isso é um negócio que é da pecuária brasileira. Agora não. Agora ou você trata daquilo, que também vai muito correlacionado ao adubar pasto, né? Porque pô, eu preciso cuidar da minha forma. Né? E cuidar da minha forma é dar uma alimentação, dar uma segurança para a vaca para que ela possa reconceber. Né? Então, tudo isso está correlacionado à nutrição dos animais e em todo um projeto de fazenda. Isso é muito interessante falar, porque quando fala nesse assunto de nutrição fetal, acha que é bobagem, antigamente era isso mesmo. Tá prenha, joga no pior passo, põe as novilhas agora no pão. Isso aí. Né? Agora eu preciso fazer. Você fazer o animal ter fibras musculares maiores, dá capacidade de crescimento. Exatamente. E os adipócitos para justamente ter a deposição de gordura no futuro. Exatamente, Walter. E aí eu potencializar o que eu tô porque é a mesma coisa assim, eu faço um investimento em genética, só que eu tenho que fazer essa genética se expressar, que é o fenótipo. Né? Senão não adianta a ultrassonografia ela é uma medida fenotípica, né? Sim. Até porque se você for ver, o fenótipo é o que eu estou medindo no animal, seja visual, seja com medidas com... É o físico, né? É o físico, contar é fenótipo. Então, assim, isso a gente só consegue dar essa expressão se a gente der condição de ambiente e genética. Não adianta. Eu falo isso muito em palestra. Não adianta eu dar gasolina de avião para Fusca e não adianta eu dar gasolina de Fusca para avião. É a mesma coisa. Genética e alimentação e ambiente são coisas que caminham juntas hoje. 80% está ali. Eu vi um rapaz falando uma vez, eu achei muito legal, ele falando, o pessoal pega o animal na hora de dar a suplementação. Ele pega, não, vou dar suplementação na seca, porque nas águas não precisa. Ele falou assim, é a hora de empurrar o carro, é quando ele está descendo. É isso aí. Ele pega mais velocidade na hora que ele está descendo. Então, cara. Agora, na subida, você vai fazer muita força para ele andar pouco. Exatamente. E na nutrição é basicamente a mesma coisa. Exatamente, tô na seca, eu vou fazer a mantença. Nas águas eu vou acelerar. Acelera com tudo, né? E aí a gente acaba entrando em vários assuntos, né? Porque isso aí vai me dar mais giro de caixa, isso vai me dar mais estoque, isso vai me dar mais rentabilidade, vai me dar mais arrobas por hectare dentro da fazenda. Isso é importantíssimo. Então, se a gente começa a elencar tudo, tá tudo interligado. Sem dúvida. Se eu não pensar, né? Antigamente a gente fala assim, pô, o cara é pecuarista, ele cria gado, ele põe lá no pastinho, dá um salzinho e tal, não sei o quê. Né? Hoje o pecuarista ele é um grande empresário, um cara que tem que estar ligado tem que estar ligado em bolsa de valores, como é que está o mercado, como é que não está, para onde vai, para onde não vai. Tecnologia. Eu tenho que... muito do gado hoje, de rentabilidade em cima de gado, é o mesmo tipo de rentabilidade em ações. Eu entro na baixa e solto na alta. Exato. Então, assim, se você não tiver essa conexão, olhar para isso, você está morto. Está morto. Tem um estudo aí que fala que 50% das fazendas vai acabar de pecuária nos próximos 20 anos. É exatamente aí que eu ia chegar, João. Dentro dessa filosofia de trabalho que você está, porque você, mais ou menos, enquanto empresário rural, está mais ou menos na mesma faixa dos animais com marmoreio. É o 15% e 90%. Eu já não teria nem... A consciência do produtor, nós ainda estamos longe do pecuarista atingir o mesmo nível de consciência que o agricultor. Eu acho que ainda está. Por isso essa coisa do Exatamente. morrer aqueles que não são conscientes. Tanto é que a gente brinca muito isso, né? Se um pecuarista tentar plantar, ele morre. E se um agricultor começa a fazer pecuária, ele explode. Porque o cara controla uma agulha. O cara controla 1 litro de diesel. O cara sabe o quanto... o Roberto veio aqui também e fala muito isso. Você pergunta para um cara quanto que é a produtividade de sacas, isso, daquilo, quanto ele gastou. Ele sabe até segunda casa da vírgula. O pecuarista não sabe. A gente é acostumado a fazer... E aí eu tenho um monte de muleta, né? Então, assim, a arroba não tá boa, então eu não consigo produzir. Eu falo muito isso. A gente tem uma mania de não fazer da porteira para dentro. Então, quanto eu vou ganhar para fazer? Mas, espera aí. Utiliza a tecnologia o quanto você vai economizar ou quanto você vai potencializar o teu negócio.
E aí você começa a olhar para dentro disso e você começa a ver um rol de oportunidades violenta, que é onde a gente atua. Um exemplo prático disso daí que vocês estão falando, hoje, fazendas de pecuária, se eu não me engano, são 16% só que tem troncos e balanças na fazenda. Então, daí você já absurdo, vê né? o que acontece. Então tá bem daqueles 15%. Exatamente, é os 15% que controla. Porque hoje em dia você vai em produtor e fala, vou comprar no quilo, quero na perna e tal. Então, assim, é um negócio ainda muito usual. Muito usual, né? Então, mas eu acredito que com o andar da tecnologia, das coisas como vão acontecendo, essa questão de carne de qualidade, a própria potencialização da indústria precisar desse lucro, dessa coisa toda, eu acredito muito num tombo de mercado. Não sei te quantificar quanto que isso vai acontecer, mas quem estiver se preparando para essa onda, a hora que vir, surfa. Né? Porque na pecuária a gente tem esse outro ditado, né? Os próximos 2 anos já é passado. Já é passado, porque você definiu. Já ensinei, já fiz e já foi. Você errou ali. Acabou. Vai para frente e potencializa. E esse daí é um negócio interessante, né? Porque por isso que você tem que estar sempre atento à tecnologia, porque e medição. Medição, medir. Porque se você não consegue medir... Dentro da indústria, a gente sempre fala, um processo que não é medido mais de 3 vezes, ele não é consistente. E dentro da 2A a gente faz assim, né? A gente ultrassonografia de carcaça na mãe, para saber o que eu vou colocar. No gado comercial já é assim, né? O gado comercial nosso não é bica corrida. Os 4 grupos e o que eu vou colocar em cada grupo. Então eu preciso manter a minha reposição... Porque é o tal do negócio, né? Surge um projeto de F1, todo mundo insemina a bica corrida de Angus. E aí o cara vai e compra a reposição dele de matrizes de um terceiro. Que vai ser um fundo. Exato. Vai ser um fundo. Não se preocupa com a reposição de matriz. Exatamente. Né? Isso é um negócio interessante, porque assim, você falou 15% do gado tem... nível A. Nível A. Né? Agora fala o número de nível A, que é? A OL de quê? A OL a gente está falando aí hoje de um gado comercial que é nível A de 68. 68. O EGS... O EGS vai variar, mas vamos falar aí, vai um 4. E... Marmoreio 1,5. Mas 1,5 é o que tá, mas não 1,5 é a média. Vamos falar que num gado A vai ser 2,8. 2,8, 3. 3. Bom, para você conseguir isso, replicar isso nos próximos, eu acho que a grande dificuldade está aí, porque... se eu tiver errado, você me corrige, mas me parece que o touro com marmoreio ele não expressa tanto quanto a fêmea. Exatamente. E aí fica mais difícil você conseguir fazer isso. Porque você pega um touro que vai, ele vai expressar aí. Você pega insemina vai embora. Caminhão e vai embora. Já sabe o resultado. O grande problema é a gente focar no touro e esquecer das matrizes. Esse é o ponto que eu queria chegar. A carga genética vem de 50% de cada um. Mas os estudos que a gente vê, isso converso muito com a doutora Liliane, a expressão gênica, que é o RNA, ela é toda materna, nas características de carcaça. Olha como é que muda. Você vê como que... Entendeu como é que o negócio, se você foca nas suas fêmeas... Uma vez eu ouvi de um cara, e eu falei assim, porra, não queria dar o braço a torcer porque ele é chato, é o Antônio Emílio, que trabalha comigo. Eu falei assim, cara, foca em fazer uma vaca boa que você vai ver os touros que você vai fazer. Foca numa boa mãe que você vai ver o que vai sair de macho. E, cara, isso é um negócio que a gente tá vendo a rodo. Mas olha uma coisa interessante que você mesmo falou, Alberto. A diferença entre você selecionar o boi pela parte de fora e pela parte de dentro. Exato. O boi, aqui nós estamos falando de animal, né? Selecionar o animal pela parte... Uma coisa importante, a reposição de matrizes é básica dentro, porque o patrimônio seu não é o macho, é a fêmea. É a fêmea. A fêmea é meu caixa, eu brinco, é o caixa eletrônico. É um saque por ano. É onde você saca, né? Então, ela é seu patrimônio. Exato. O touro, o macho você vai matar ou vai vender como reprodutor, Exato. mas ele vai sumir da sua fazenda. Agora, eu fiquei curioso com uma coisa. Você falou que quando você fez a primeira medição do seu gado, 70% estava no nível comum, normal que é. Hoje, como é que está? Depois de 4 anos, depois de 5 anos? 50%. Quer dizer, é uma evolução considerável. Exatamente. Então, a gente pensa hoje que... das minhas matrizes, elas apresentam marmoreio alto. Quando a gente fala alto, acima da média. Então, estou falando... Tá, mas ainda estamos falando de A, B, C.
Nós estamos falando de gado A. Então é bastante, porque passou Bastante. de 15 para 50. É muita coisa. Isso a gente está falando aí, vai em 66%. pra cá. Estamos falando 19. de 2 gerações. 2 gerações. Então, mas aí que tá. Você conseguiu isso porque você começou correto, né? Isso, porque é pressão de seleção. A gente tem que parar de ser multiplicador e de ser melhorador. A gente não pode, eu vou multiplicar isso aqui. Não, vamos melhorar. Vamos fazer um negócio certo. Ver as correlações das medidas. Área de olho de lombo, se a gente começar a olhar para a área de olho de lombo, a gente pode olhar as outras DEPs. Não tem problema e tá tudo certo. Ninguém aqui está demonizando um lado ou falando que um é certo ou que o outro é certo. Correlacionar. Só que então pode-se dizer que você faz padronização do Nelore, porém uma padronização por dentro. Por dentro. Efetivamente esse o seu trabalho. Só para entender direito, então. Se um animal ele tem todas as características perfeitas da raça, prumo bom, chanfro bom, que nem você... Depois nós vamos comentar o porquê do chanfro. Isso. E internamente ele tiver ruim, você manda... Descarte. Apesar de fenótipo ele ser muito bom, Exatamente. você vai descartar. Exatamente, vai ser descartado. Pode ser PO ou vai o que embora. for. A não ser que ele tenha, tipo assim, é uma fêmea que veio oriunda de uma fêmea muito boa de marmoreio, não expressou, e aí foi um erro de acasalamento, eu tento consertar, mas é muito pontual. A gente não trabalha com vacas para baixo de 4,5. Para ser doadora dentro da fazenda tem que ser 6 ao sobreano. 6? Ao sobreano. Ao sobreano é 24 meses. Mas nós estamos falando de Nelore? Nós estamos falando de Nelore. Impressionante isso, né? A gente potencializa o negócio. Quando a gente começa a cruzar as características, é muito forte a expressão. Até pelo fato da gente não ter as características impressas no rebanho. Então a herdabilidade ela acaba sendo alta quando você começa a introduzir o gene. E o gene do marmoreio é o mais difícil para colocar. Ah, é? É a combinação de 7 genes. Então, assim, você tem que acertar no acasalamento. Então, tanto é que quando a gente começa a tirar muito isso na prova genômica. Quando a gente começa a fazer a genômica do gado, você vê o filho do mesmo touro com a mesma vaca, 10 filhos, e a diferença de medida e repete na genômica. É impressionante. Você vê gente com marmoreio negativo, você vê gente que vai tirar marmoreio, que vai colocar e por aí vai. Biologia não é matemática, né? Biologia não é matemática. Isso eu tive que aprender as duras penas, porque eu pegava, eu falava, nossa, eu tô pegando esse touro potente, essa vaca potente, na hora que eu colocava, o que tá acontecendo? Biologia não é matemática. Lá, positivo com positivo pode dar negativo. Pode dar negativo. E feio. E negativo com negativo pode dar positivo? Pode dar positivo. Uma coisa interessante. É uma coisa interessante, porque como a gente tem... normalmente o negativo é o que não vai ter medida, né? O que não tem medido. Quando você começa a trabalhar... você começa a perceber que tem algumas linhagens que tem. Tava faltando incentivo, vamos dizer? Falta medir. E a gente vê muito isso. Eu vejo patriarcas aí da raça aí, que às vezes o pessoal não mede e tal. Lá dentro a gente mede tudo e é impressionante. Ô João, então o primeiro passo que um produtor deveria dar... Lógico, nós não vamos falar aqui das condições básicas de alimentação, de cerca, isso aí é básico. Mas o primeiro passo que você recomendaria que um profissional da área tem que dar, um produtor rural, é pegar o gado dele, pegar uma profissional como a Liliana Sugizal, exatamente. Vamos passar ultrassom e vamos ver o que é esse gado. Vou trabalhar no gado comercial, passo ultrassom. Vou trabalhar no gado PO, passo ultrassom. Pega uma pessoa para ver fenótipo, porque isso aí desclassifica dentro da raça. Pega uma pessoa para ver índice e trabalha essas 3 coisas. Porque se você começa a olhar o gado, ele é bonito, ele é isso, ele é aquilo, você pode estar tanto acertando quanto errando. Agora, quando você está no ultrassom, contra fatos, não argumentos, e aí a gente começa a ver. E o ganho é muito grande de rentabilidade dentro do rebanho. Isso é uma coisa interessante, porque se for contra fatos não tem argumento, porque é o seguinte, conta a história aqui pra mim. Teve um animal que você não foi registrado. Isso. Porque tinha um chanfro e o que aconteceu? Eu comprei um monte de doadoras, né, quando eu comecei o projeto, e uma das doadoras, 10 de marmoreio, que era do Nelore do Golias, a gente cruzou com um touro que é o Backup, né, que é um touro que era um touro que a gente é muito usado com linhagem materna dentro dos criatórios, e aí a gente apostou.
E aí a gente usou semi-sexado. Então, a vaca produziu, a vaca ela é muito boa de conversão de embrião, e aí nasceu 4 filhas. E a primeira filha é o docinho de coco, né? Tal, não sei o quê, meio carimbo 8, coisa linda, tal, vai. E tá tudo certo. Vamos fazer. Agora vamos fazer as precocinhas. Meu, vai explodir. Medimos ela na desmama, 4,5 de marmoreio na desmama. Falei, meu, estourei no norte. Pô, 220 quilos, com 4,5 de marmoreio, sem EGS nenhum, sabe? Então, assim, tinha muita potência para ir a gordura, né? E aí, tô viajando, o Leozinho me liga, fala, ó, João, tem uma notícia não muito boa. A vaca não foi registrada no novilha. Eu falei, mas por quê, cara? Porque ela tem um chanfro torto. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Aparta junto com outro lote e nós vamos abater esse animal. Põe no gado comercial. Eu falei, não, a gente vai abater, vamos fazer uma experiência e vamos levar para o nosso leilão como degustação. Vai ser uma novilha degustação e vamos ver o que vai acontecer. E aí começamos a medir ela. Ia a DGT lá, continuamos com o mesmo processo do gado PO, só que ela no confinamento, ela na recria, ela onde ela estava. E foi. Chegou a novilha para bater, né? A novilha chegou a bater 5,8 pré-confinamento. Nossa Senhora. Pré-confinamento. A novilha foi abatida com os seus 511 quilos, com 21 arrobas. 21,6, 62 de rendimento do lote. 62%. Um marmoreio absurdo, né? A gente tem as fotos no Insta, no meu e no da 2A. E assim, Barcelos estava lá no leilão, a gente levou ela pro leilão, e aí é um negócio que é maluco, né? Quando eu fui buscar no frigorífico, o cara falou, você mandou o animal certo? Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Ele falou, cara, nunca desossei um animal com tanto marmoreio. Isso aqui é um Wagyu branco. Eu falei, não é um Wagyu branco, é um Nelore com alto marmoreio. Vamos lá, vamos falar de Nelore, vamos começar. Também tem, né? Vamos dar nome aos bois, Aí, pegou, levamos a carne, abrimos a carne, olhamos e falamos, o que é isso? Um absurdo de marmoreio. Levamos para o leilão. O Giovanni da DGT, que é o técnico da Liane, foi dar uma palestra. Falou, cara, tá um absurdo. O Chiro tava lá também com a gente, ficamos doidos na novilha. Uma área de olho de lombo impressionante, com um marmoreio depositado de um jeito que é o que a gente tinha começado a falar no início do programa de você dar o tempo certo, né? Ela ficou 90 dias confinada, né? 30 dias adaptando, mais 90 confinado, dentro de uma dieta normal. Tanto é que no dia do leilão, todo mundo perguntando se a gente tinha dado alguma coisa diferente, o que tinha acontecido. Não, nutrição normal, mas se fizemos a expressão genética acontecer. E aí, uma carne absurdamente saborosa, que é um negócio que o zebu tem. É um sabor que ele traz rústico, que é um negócio que a gente não entende ainda. Pode ser... A gente teve a questão dela ter recriado a pasta, então eu vou ter a calpaína, né, calpastatina, e aí isso ajuda demais. Mas assim, o zebu ele tem uma potência de sabor que a gente não vê nas outras raças. E aí assim... Como diz o Barça, tem um terroir, né? Tem um terroir. aí a gente teve uma novilha que consumiu as pastagens do MS, puxando um pouquinho de sardinha, pantaneira, e foi degustada e eu até brinquei lá, porque a gente acha que é o maior marmoreio da raça encontrado dentro de um abate. Porque foi um absurdo. E as irmãs? As irmãs, 2 foram vendidas no leilão, que a gente resolveu disponibilizar, e a gente reteve mais 3. E como é que elas estão, essas 3? As 3 prenhas. E foram bem também no nível de marmoreio? Também. Não tanto quanto aquela? Não, mesma situação. Na mesma situação. Na verdade, o que aconteceu é que, na medida de pré-confinamento, a gente acabou continuando recriando para ser feito todo o processo. Claro. E ela foi para o confinamento, mas a mesma coisa. Bom, isso aí mostra 2 coisas interessantes aí. Uma, o processo de seleção é doloroso, porque você tem um animal que você está vendo o potencial dele ali, ela ia ser uma baita de uma matriz, mas tinha um defeito. Que era o chanfro torto. Eu deveria continuar com o chanfro torto e falar assim, dane-se, o chanfro torto não é um problema, né? Mas até uma coisa curiosa, eu lembrei de uma produtora que nasceu, teve
usou um touro que tinha esse defeito Aham. e saiu uns bezerros com o chanfro torto. E ela perguntou pro técnico, não dá para usar um touro que o chanfro é torto pro outro lado para ver se arruma? Não. Canhoto e um destro, né? Vamos botar ele no meio. Mas aí vê, será que valeria a pena eu segurar esse desvio de chanfro? Ele é desclassificante para registro, porém, para o gado comum, Comercialmente, ele não vai dar problema nenhum. Comercial, Então, não, até porque você vende a Quando eu vou É pro um gado dilema, comercial né? dentro da 2A, o meu lema muda, né? Porque eu falo, carne, cabeça não dá carne. Muda. É lá que a gente faz as experiências, que a gente fala, ó, coloca fulano com Beltrano, vê o que dá, o que acontece, o que não acontece. Lá a gente consegue fazer, porque a gente tem 4 categorias e a gente dispara os touros conforme a geração, conforme a rodada de trabalho, né? Porque você faz tanto no PO, ultrassonografia, quanto no gado comercial também. Exatamente. E aí na categoria D a gente usa o Angus, né, para corrigir. Isso vale falar aqui e ressaltar, né? O Angus ele corrige muito bem, por até ter todo esse lastro de seleção americana. Corrige o quê? Não entendi. Corrige as características de carcaça muito bem. Ah, tá. A heterose Sim. é quando você coloca um touro Angus com as potências de carcaça dentro de um rebanho Nelore que não tem, os animais vêm muito forte também. Mas a gente não pode esquecer de selecionar, e no Angus dá para ir na DEP legal, porque como a gente já tem lá quase 40 anos de seleção por ultrassonografia, a gente consegue ter uma acurácia muito grande no que está saindo. E você faz isso, o meio sangue, e aí você vende. Vendo? Você não faz F1 de meio sangue? Não, eu faço a F1, algumas coisas eu posso utilizar para ser receptora, Tá. mas a maioria vai embora e os machos são castrados na desmama. bom, isso é outra coisa que facilita muito para poder até a venda para o frigorífico, o Isso. macho caçado da desmama, ele vale a mesma coisa da fêmea, né? O F1. Mas o F1 acaba sendo, né? O O F1. F1, sim, os Nelores não. E aí você termina isso lá dentro da Termina isso fazenda? lá dentro da fazenda. Com quantos meses vai pra lá? 22 a média. 22. Hoje a média fazenda é 22. 2 dentes no máximo. No máximo, estourando. Quer dizer, agora, no caso todos os touros que você usa hoje no seu rebanho comercial são os oriundos do seu rebanho PO, ou você ainda usa touro de fora? Uso touro de fora. Usa touro de fora. O meu a primeira remessa minha de gado PO foi esse ano. Que foi o primeiro leilão que a gente fez. Tá, Agora, daí saíram 2 touros de central. perfeito. Então você vê, né? 2019 a gente já tá com 2 touros emplacados. Eu vou utilizar os 2, né? Agora no gado comercial e também no gado PO. Mas a ideia é essa. É começar a fazer a reserva e dentro da reserva começar a fazer a pressão de seleção para ter a marca 2A. E você acredita que em quanto tempo você vai não usar mais o Angus, ou você ainda vai continuar? Eu vou usar. Eu sou adepto a usar até a heterose. Eu acho que é um ganho violento ainda, falando em valores pro pecuarista, né? Hoje a heterose dá pra gente aí uma arroba e meia a mais, né? Então quando você faz, isso vale lembrar, você tendo o seu rebanho comercial de vacada Nelore, independente do que você vai fazer dali pra frente, selecionar a vaca Nelore é importante por conta disso. Porque quando eu coloco um Angus com marmoreio numa vaca Nelore com marmoreio, aí é marreta. Agora, nós temos aí algumas características que a gente vai analisar, que a gente analisa para poder rentabilizar. Isso. Uma delas, o próprio marmoreio é uma característica que rentabiliza. Quanto mais Alguns projetos Hoje sim. é difícil hoje não. ter rentabilidade. Hoje, na verdade, assim, são negociações muito específicas. Eu falo no caso, por exemplo, da VPJ. A carne que vai na caixinha preta lá, bonita, é a carne mais marmorizada e tem um valor maior. Não, mas aí, só corrigindo aqui um ponto. Pois não. Eu não sei, né? E você que tá valorando. Porque assim, quando ele vende pro VP, vamos falar aqui, tá falando do VPJ? Tá. Vendeu pro VPJ. Ele vai pagar o preço da arroba, porque ele fala assim, ó, eu quero animal, tanto dente, tal, fêmea, e paga. Sim. Aí, 10% disso vai ter esse da caixinha preta. Só que o produtor não ganhou isso. Tá. Eu entendi o que você quer dizer. Você entendeu? Que ele vai ser rentabilizado da indústria para frente. Isso. Né? Não pro produtor. Porém,
quando você tem na indústria um volume de venda para esse tipo de produto e não ter um volume de produção, e o produtor sabe que tem, ele passa a valer mais. Lá, muitas vezes, pagava-se mais para esse produtor que sabia dele. Porque sabia dele, exatamente. Tá. Então, você sabe que aquele produtor vai te dar mais o produto da caixinha. De uma maneira meio empírica, você acaba conseguindo. Mas eu ainda... Mas se você usa o ultrassom, muito mais ainda... Aí você tem o exame na mesa. Exatamente. Então, mas aí que tá. Esse é o ponto. Porque assim, você falou assim, a heterose aí que você consegue com o animal... Porque assim, eu vou jogar pro outro lado, tá? Você fala assim, bom, você joga... Tem um animal que você mata com 22 meses, beleza. Um animal com marmoreio, macio, maciez e tudo mais. Só que se você tiver a mesma coisa com Nelore, vamos falar Nelore puro, com marmoreio bom, né? Você vai ser mais tardio, por exemplo, vai matar com 30 e pouco. Essa carne, ela lá no gourmet, lá em cima, ela é mais valorizada do que essa de 22. Ela é. Hoje é. E aí você não ganha mais do que esse 1,5 que você tá falando? Então, eu tô jogando para poder... São nichos, né? Isso. O meu Nelore marmorizado, ele é destinado para os projetos que a gente atua, de carne. Esse daí, aí você recebe bem por isso. Aí eu vou receber lá, eu cheguei a receber macho mais 7. Tá. Então, assim, ela sai de uma arroba de novilha, vai para um macho mais 7. Legal. Macho Nelore com marmoreio. Capão, não tenho hoje espaço para ele. Precisa achar, né? Então ele vai como inteiro. Se a indústria não me remunera pela gordura, a hora que ele chega no GMD dele medido dentro da 2A lá, o GMD caiu do mês para o outro. Tá, ele começou a depositar gordura, mata. Então ele chegou no potencial musculosidade dele. Explica aí, GMD. GMD ganho médio diário. Só para deixar. É o quanto o animal vai ganhando, né? Dentro dos confinamentos a gente tem a medição semanal, por balança, aquele ball roll lá, que mede toda hora, ou a gente tem, que nem a gente faz lá uma vez por mês. Quando tem a variação da medida, então ele está indo lá, ganhando seu 1,8 kg, 2 kg dia, vem fazendo essa média. Quando ele cai para 1,4, significa que ele começou a depositar gordura. Tá. E aí, esse é o ponto ótimo de abate de um macho inteiro. Por quê? Porque aí com isso eu consigo não ser penalizado dentro da indústria com relação ao acabamento, né? Porque a indústria não remunera gordura hoje, ela te penaliza por não ter. Mas não remunera mais se você tem uniforme. É impressionante. Entendeu? Então é figurinho. É o que eu falo, é a situação que é que nem camisa na boca de vaca. Se você puxa, rasga, se você sorte, ela engole. Exatamente. Então você não sabe, deixa mais gordura ou não. Porque se você deixa mais gordura, a tendência também é que pode até melhorar a qualidade. Exatamente, você vai ter depósitos. Mas aí você não deixa porque te custa mais. Custa mais, é mais caro, né, fazer. Né? Eu tenho mesmos custos diários de diária de confinamento com GMD quase 22%, 30% menor. Quando que o GMD começa a cair? Ele começa a cair no momento exato que começa a ter a conversão da gordura... Não, mas em média de idade. Eu acho que não é questão de idade, é questão de tempo de confinamento. Tá? Então eu vou dando alimentação, vai chegar uma hora que ele vai potencializar e aí vai começar a ter a deposição de gordura. Tá? Isso é próximo dos 90 dias? É bem próximo. Próximo dos 90 dias. Bem próximo. E aí é igual a gente, né? A gente tem a mantença. Enquanto eu estou comendo a minha fonte de dieta, de fibras, de proteína, eu estou fazendo musculosidade. A hora que eu começo a vir com uma gordura, eu começo a depositar gordura. Ainda bem que ninguém mata a gente. Porque o meu GMD começou a cair. E aí a gente tem isso. Nas fêmeas já muda o jogo, né? Então, fêmea Nelore hoje ela é um ouro branco com marmoreio. Né? Então, que são essas que a gente negocia. As fêmeas que não têm marmoreio, que apresentam ainda dentro do rebanho, a gente separa e cai para a mesma linha do macho. Porque eu não tenho nenhum projeto hoje que me remunera uma fêmea Nelore diferente. A fêmea Nelore você consegue ter o lugar dela aí que te remunera. Só que ao mesmo tempo você tem que sempre guardar ela, porque ela é o que vai te dar os futuros ali. Exatamente, você fica entre a cruz e a espada, né? Porque é o começo do negócio. Eu preciso potencializar minha marca de carne para as pessoas entenderem que o Nelore com marmoreio existe, ele é palpável.
ao ponto de que eu preciso multiplicar. Você também esse que por isso aí que é um você pouco pode mais... ir para as tecnologias, né? Até propriamente dentro de um gado comercial dá para a gente ir para transferência de embrião. Hoje a gente estava fechando as prenheses dentro da 2A, custa R$420. Uma prenhez de transferência de embrião. Então, vale a pena. Eu, João, olho para esse número de uma maneira muito, muito, muito positiva, né? Ao ponto que hoje vamos falar, uma arroba de vaca paga uma IATF. Então a gente está falando de 50% de controle em cima de um acasalamento, que é o touro. A vaca eu não conheço. Ou eu conheço ela por ultrassom, tá legal. Então eu tenho um conhecimento básico nela. Mas é 50% touro. A partir do momento que eu pego aquelas asas, imagina só um projeto, você vai começar um projeto dentro da tua fazenda, eu tenho 100 vacas. Você vai tirar 15 vacas e vai aspirar. E aí você coloca todo mundo em sincronização. E aí eu vou lá e jogo todos os embriões ali dentro. As 15 são a mãe da manada. Sim. João, mas deixa eu entender uma coisa aqui. Eu estou assistindo agora a entrevista, eu sou um produtor, eu tenho aqui, vamos lá, eu tenho 100 vacas Nelore. Legal. Eu quero começar a mexer com isso. Então, além de fazer o ultrassom do meu gado, o que eu tenho que fazer? Eu vou ligar para o João e falar, João, eu preciso de um boi seu, então, para botar na minha vacada, para botar esse marmoreio nela. Isso. Aí, quantos % desses filhos vão receber esse marmoreio? Quantos ainda vão ficar devendo? Em quanto tempo que eu chego o meu rebanho? A gente, vamos falar assim, ó, trabalhando num sistema convencional de inseminação ou monta, com touros repassadores que sejam da mesma qualidade do sêmen que você está utilizando. Quando eu falo qualidade, vamos falar de área de olho de lombo, EGS e marmoreio, né? Em 3 gerações você chega. Isso já é palpável, isso já aconteceu. O próprio Chiro tem esse estudo dentro da fazenda dele. Com transferência de embrião, eu chego na primeira geração. Sim. Porque aí eu faço essa parte. Eu pego os 15%, multiplico aqueles 15%, vira 100% de embrião em cima dessas. Nós estávamos falando aqui, agora há pouco, que o touro não expressava tanto. Não. Eu falo assim, como é que... Porque se fosse fácil assim, né? Então você põe touro lá e vamos fazendo. Não, você põe touro e vai fazendo. O problema é você conseguir chegar nesse nível tão rápido. Né? Então a gente está falando de 3 gerações, são 10 anos. Sim. Né? Então, Porque nós vamos ter que procurar. Não são 3 anos. Não são três produções. São 10 anos. Porque vai ter que chegar no seguinte: primeiro, ele já vai usar só 15% do rebanho dele. Isso. Né? Porque 85% do rebanho dele já não tem isso. Ele vai usar esse rebanho para ser usado com um touro que tem as mesmas características. Então vamos pensar que aí dos 30% que ele tem, esses 30% eu uso um touro bala, esses 100% desses 30 saem. Tá. Aí eu tenho já 30% ali, corrigido. Aí eu vou para a próxima geração, pego as filhas daqui com os machos e coloco. Aparto, vou fazendo. Então, no nosso estudo, isso num estudo que eu fiz para o Barcelos, quando a gente começou a falar de embrião F1, embrião tricross, essa coisa toda, são 68 meses para você chegar no mesmo nível de marmoreio. Isso no tricross, né? Que eu vou cruzar daqui, vou cruzar dali. Ao ponto que com a tecnologia de transferência de embrião você chega com 32. Tá. É metade do tempo. Bem menos. E se você for pegar custo, Não, e aí você mais barato, porque o seu descarte é menor. Exato, porque você fala assim, o custo é 400, né? Você fala... 420 uma prenhez. Só que você tem a metade do tempo. É metade do tempo. Quanto custa o tempo? A evolução é muito rápida. A gente usa muito um jargão que é comprar o tempo. Comprar o tempo é usar tecnologia. É networking. É antecipar problema. Isso tudo ajuda demais, porque se você não sabe como fazer, alguém já foi e fez. Então, vamos atrás de experiência. Eu, no meu caso, né, tive a parceria com o Chiro, que ajudou demais, porque eu já saí num ganho genético violento, porque eu tinha minhas 60 doadoras, né? Na minha primeira leva de barriga, a gente fez 500 prenhes. Então, a gente fez 250 2A, 250 com o Chiro. Tá. Então, assim, já vem um ganho genético violento. Uma coisa que a gente tem que acabar utilizando muito é a variabilidade genética, né? Isso a gente tem. E aí eu tenho que usar a variabilidade genética, só que eu tenho que ter
a apresentação das características de carcaça nessa variabilidade. Então, eu tenho que achar em cada tipo de linhagem quem tem e quem não tem. Então, eu vou no Lengruber, eu vou na genética aditiva, eu vou no Golias, eu vou na Santanice, eu vou no gado baiano, eu vou no... Mas aí você vai nesses aí também e com eles... Quem tem ultrassom. Você vai no ultrassom. Você não vai só porque é lá... Não, eu vou ou quem tem ultrassom ou que eu sei que tem pais que tem. Então, eu tenho uma filha do touro tal com fulano de tal, vou lá e pego. Entendi. Ela não tem medida de ultrassom, traz ela aqui, deixa eu ver. Tá. Então, você pega, por exemplo, você começa a ver dentro das provas, principalmente do Embrapa, do GenePlus, que é um programa que a gente utiliza muito, e também são linkados bancos de dados junto com a BCZ, que é o PMGZ, você tem os animais que são... Quando você puxa a DEP lá do animal, você vai puxar lá o número da DEP, que é a diferença esperada na progênie, e do lado você tem a acurácia, que é quantas vezes esse número foi repetido e medido. Tá. Então isso ajuda muito, né? O Embrapa agora colocou na DEP um Fzinho, que significa que aquele animal teve o fenótipo medido. Então já ajuda demais. Então quem passa o ultrassom, dentro dos seus animais tem lá um Fzinho, ou seja, você começa a correlacionar. Então tudo isso minimiza erro. Sim, sem dúvida. E a gente está aqui para minimizar erro, né? Não que a gente não vai errar, mas vamos errar menos. Vai tentar errar o menos possível. E aí é o que eu falo. Ultrassonografia com DEP, com fenótipo, com número, com prova, eu cruzo isso tudo e aí eu faço essa complementariedade dentro do meu gado. Agora vamos lá. Na ultrassonografia a gente falou de AOL, EGS e marmoreio. Isso. O que é a importância de cada um para que você mede isso? Qual a importância de cada um para fazer essa medida? Bom, o marmoreio nós já falamos bastante aí. Do AOL. O AOL ele vai me falar de musculosidade. Tá. Né? Então, quanto mais musculosidade, mais rendimento no gancho, mais remuneração eu tenho. Tá. Então, principalmente olhar também um outro número que é o AOL para 100. Certo. Que é o quê? Eu pego meus centímetros quadrados medido, pego o peso vivo do animal, divido um pelo outro, multiplico por 100, eu tenho quantidade de centímetros quadrados por 100 quilos do animal, de peso vivo. Tá. Isso vai me dar rendimento de gancho. Então, quanto menor esse número, mais ossatura, principalmente se ele tiver um AOL gigante. De gancho seria mais o AOL. Esse daí é mais da desóssea, você está falando? Não, não. 100. De gancho. De carcaça. De carcaça. De carcaça. Que são os animais também que vão apresentar melhor rendimento de desóssea. Está correlacionado. Correlacionado. Ele tem essa correlação. Porque ele vai ter mais carne. Tá. Então ele vai desossar, ele vai render mais. Então quanto mais carne, menos osso, melhor. Ao ponto de que a gente tem que entender que a gente tem que ter um equilíbrio. Eu não posso potencializar a carne e depois não ter estrutura. Meu gado não vai aguentar. Tem isso então, aí. vamos pisar, mas também dentro do limite que o radar permite pra gente. Entendi. Espessura de gordura subcutânea. Está correlacionado diretamente ao acabamento do animal e principalmente dentro das características reprodutivas à fertilidade. Né? Existem estudos aí que dizem que os animais que são potenciais para IGS, eles chegam a ter quase 16% a mais de índice de prenhez. Eles têm acho que é por causa da produção da leptina. Acredito que sim. Que aí ele até volta o cio mais rápido, Exatamente. tem mais precocidade. Exatamente. E tudo mais. Né? E a gente vê essa correlação. E o marmoreio, que é o último que a gente estava falando, e também assim, o IGS ele me ajuda muito dentro da cadeia do frio, dentro da indústria. Então isso é importante falar. Ajuda porque eu vou desossar um animal, principalmente o animal premium, ele fica 48 horas de maturação sanitária. Então ele fica de câmara fria para poder ter esse rendimento de desossa. Para o pessoal entender, é para não queimar a carne. Né? Isso tem aí. uma cobertura de gordura na carcaça para não queimar. Você falou maturação sanitária. Isso. Aí depois que fez isso, tem a maturação... Tem o dry age, né? Que é aquele que a gente faz dentro das lojas aí, que é a grande sensação do momento, onde eu começo a apurar o potencial que aquele animal tem pra gente. Então, quanto mais volume de carne, melhor para a indústria. Tá, vamos tentar jogar um pouquinho lá para a ponta, de quem está consumindo. Qual que é a diferença básica aí do dry age, do tipo de maturação, essa dry age, da outra maturação? A maturação sanitária ela é exigida pela indústria. Então, pelo menos 24 horas a carcaça ela tem que ficar ali para ter a sangria, para ter todo o esgotamento de sangue do animal. Né? Quando a gente fala de dry age, são processos utilizados pós
né? Na indústria a gente não tem dry age, não tem nenhuma homologação pela Anvisa, mas a gente consegue dentro das lojas fazer o dry age, que é o quê? A maturação a seco. Eu tenho um ambiente controlado com umidade e ar, né? Ventilação e temperaturas controlados, e aí eu vou desidratando essa carne. Tá. Então eu vou tendo uma quebra de enzimas dentro dela, e aí eu vou conseguindo fazer a apuração de sabor. Então essa carne ela passa a partir do 30º dia, é onde você começa a ter essa potência de sabor dentro da carne, que é essa quebra de enzimas que tem. E aí algumas linhagens de Nelore eu não consigo fazer ainda por conta da calpaína, né? Que tem uma proteína lá dentro do Nelore que não permite ainda, ele fica borrachudo. Mas aí já existem linhagens que a gente consegue fazer. Então essa daí que você está falando de fazer o dry age no animal, que você está falando que melhora o sabor, correto? Isso, sabor e maciez. Sabor e maciez. Você pega um animal, esse que nós falamos lá atrás, de 22 meses e tal, você consegue botar mais sabor nele? Consigo. E a suculência, como é que fica? Então, aí é um negócio que a gente vai ficar entre uma e outra, né? A suculência, ela está diretamente relacionada a marmoreio, né? Palatabilidade, essa coisa toda. Então, assim, saber o que vai colocar também, né? Não adianta eu colocar, a gente brinca de goiabão, aquele bife que não tem um marmoreio lá para desidratar, que você vai... Ferrou. Fazer uma raquete de tênis, né? É o tal do negócio. Eu produzi uma carne boa, eu produzi um negócio desse pro cara fazer, sei lá, bem passado ou isso, aquilo, e não conseguir... Nada contra o bem passado, mas não conseguir extrair o máximo de sabor daquilo... Toda a cadeia. Perde o sentido. Toda a cadeia vai. Ao ponto também que se eu der um choque no animal e não cuidar de bem-estar lá na fazenda, eu também vou ferrar o churrasco do cara aqui. Então tá tudo interligado. Até a ponta final, até a grelha. E que você acha que quais são os pilares aí pra gente ter uma produção com qualidade, efetividade, lucratividade e tudo mais na pecuária? Quando a gente fala de qualidade de carne, a gente... costumou-se falar muito só de marmoreio, e não é. Né? A gente fala de yield grade e quality grade. Quality grade, qualidade, marmoreio. Yield, tamanho, né? pela tradução. Então eu vou ter lá o AOL. Isso hoje é o que é a bola da vez. É o ter AOL com marmoreio. Pô, João, e o EGS? O EGS você coloca como boia. Né? Seleção americana hoje ela é negativa para EGS, para você ter uma ideia. Então, quando eu vou selecionar um touro Angus para colocar na minha vacada Angus americana, eu pego os que são negativos. Por quê? Porque como o gado é desmamado e vai direto para o confinamento, a gordura vai aparecer. A gordura, ela não adianta eu achar que o animal nunca vai depositar, ele vai depositar a partir do Isso momento depende que... Depende da DEP. Só que você vai ter o animal prepotente para aquilo e o animal que não é. Então, o animal que não é prepotente para gordura, eu posso dar comida para ele a rodo, que ele vai expressar o EGS, mas não de uma maneira que esse animal vai ter. Por isso que a gente vai ter carcaça excessiva e carcaça não excessiva. Por isso então que você escolhe o negativo, o EGS. Eu não, eu continuo escolhendo o EGS, mas o americano sim. Ele escolhe... Ele escolhe o negativo, porque é uma potência, né? É o tal do 2.0, lembra? Eu vou acelerar. É aquele problema na costela do Angus, principalmente, que chega num ponto que você tem só gordura. Você não tem o que fazer. Você não tem carne. Vira burger, né? Aí esse é o grande problema. O americano é um grande apreciador de burger, né? Mas é um grande problema. Agora, eu tenho uma dúvida que ainda ficou comigo, que é a seguinte. Bom, se nós temos hoje a capacidade de ter um zebuíno, que é o Nelore, que é a maior raça do Brasil, não tem como desbancar isso. Isso aí já é fava contada, não vai ser outra raça que vai substituir, não tem. Tem alguns casos pontuais de algumas regiões que tem raças que vão muito bem e tá ali, não tem problema. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas, a partir do momento que eu chego, nós vamos falar de cota Hilton, vamos falar de qualidade de carne, vamos falar de marmoreio, que é o que valoriza mais e tal. Eu não vou chegar num ponto, embora eu tenha esse rebanho todo, de não precisar do animal europeu, e sim só o Nelore ser realmente a carne marmorizada e que vai... Sim. Chega uma hora que aí eu vou poder trabalhar só com o Nelore. Exatamente. Essa é a ideia. Eu acho que a hora que chegar a esse ponto, nós dominamos o mundo todo. Exatamente. Aí acabou. Porque aí você acabou. pega um animal adaptado ao trópico, que expressa esse marmoreio, né? Que expressa essa gordura, que tem essa área de olho de lombo, que é uma potência, se alimenta o mundo. Não, porque não é nem só questão de alimentar o mundo. Porque se alimenta o mundo, beleza.
Mas a qualidade dessa carne... Tanto é que a carne brasileira não sai, o sabor é diferente, né? A carne brasileira não sai, né? Exato. O que é exportado é carne enlatada, né? Então, mas o grande detalhe tá no sabor, eu acho que é a diferença do Nelore que a gente fala. É impressionante. Então, quando você joga isso para os caras sentirem isso de diferença, fala, peraí, pô. É impressionante. Peguei um negócio diferente aqui. É aí que o Brasil vai mandar. A gente tem casos de Nelore que chegam na nossa boutique em São Paulo e é vendido antes de chegar. Nelore com marmoreio, quando chega, quando a gente anuncia que tem, é impressionante. Você sabe que eu nunca comi uma... Eu nunca comi essa carne. Tão qual entra um Wagyu, tão qual entra um Angus, o Nelore é... Eu queria poder experimentar essa carne. Essa carne, eu também também fazer um nunca churrasco disso aí para ver. Vamos marcar. Vamos Não, fazer. eu queria, porque eu nunca experimentei, porque tem a carne de Nelore já, mas eu falo assim... Claro, essa claro. com marmoreio... É uma coisa impressionante. A gente viu as fotos, né? Que a coisa são maravilhosas. Se der, a gente até coloca para ver, mas são maravilhosas. O que me deixa mais curioso nesse quesito, eu e o Roberto tivemos no churrasco um tempo atrás aí, a carne feita no ponto correto, era carne europeia, tinha no gás, só que você não percebia o cisalhamento. Ah, tá. Quer dizer, aquela força que você faz para romper a fibra na hora que você está mastigando, ele já castigava um pouco. Mas o sabor era bom. O sabor era ótimo. O sabor O sabor era ótimo. Cheiro, sabor perfeito, mas você sentia mais resistência na hora de morder. Quando você mordeu um zebuíno. Aí eu quero ver como é que é o zebu marmorizado, e nesse ponto que você está falando, para a gente sentir isso também, como é que ponto vai isso, né? Porque também é sensorial, né? É sensorial, é. Faz parte. A gente acaba indo pro esse lado sensorial, mas assim, até teve no podcast anterior aí alguns que com relação ao paladar infantil do brasileiro, né? Mas também não dá para culpar, porque a gente vem de um gado morto, a gente abate. Com 5 anos de idade. Como é que a gente vai fazer? Inteiro? Inteiro. Inteiro com 5 anos. Como é que a gente vai pôr qualidade? E muitas vezes Agora, falando de 5 anos, né? O Barcelos até falou aqui, teve um que ele matou com 8. O boi 888, Que é um... o supra-sumo. A gente tá agora lá na loja com um lote com 10 anos. 10 anos? Vaca de 10 anos, no Azevém, lá do Rio Grande do Sul. Azevém é sacanagem. Azevém, aveia, cornichão. Parece a manteiga. A gente acabou de tirar o dry age. Tá no Instagram da 4X. Parece a manteiga. É impressionante. É mesmo? E ó, eu tive o prazer de saborear essa carne. É absurdamente... Interessante. Eu não conheço a 4X, né? Mas 4X é a loja sua. A 4X Farms, Você tá falando aqui, pelo que você falou agora, eu imagino que você tem uma historinha de cada carne lá? Tem. Você tá falando porque essa daqui é lá no... Na verdade, a 4X ela é uma loja, pequena loja no Itaim, no coração lá de São Paulo, dos Jardins, que trabalha com microlotes. Então a gente nada mais é do que a gente pega os projetos que tem essas carnes potenciais e vai trazendo para a loja. Então, eu tenho um microlote de Nelore que chegou, com marmoreio. Eu tenho um microlote de Angus, eu tenho esse microlote dessas vacas. Cada microlote tem o seu storytelling lá. Tem o seu storytelling. Essa é a pegada. Porque a gente acredita muito nisso, e eu falo muito disso também. A gente tem tanto o terroir, que é o sabor que a carne entrega, quanto o terroir psicológico, que é o contando a tua história. Sem dúvida. O terroir psicológico é um negócio que a gente precisa atuar muito. E o brasileiro é bom de conversa. O brasileiro é bom nessas coisas, só que o brasileiro não pratica. Né? E a gente que é do agro pratica menos ainda, né? É impressionante como a gente do agro, a gente acaba sendo meio que o patinho feio da história. Porque o interessante é porque para o produtor do agro, para o cara que vive na fazenda... É normal. É normal. Então, eu vou contar uma história que é uma bobagem. E é normal. É uma bobagem. Todo dia eu faço isso aqui. Não, isso aqui tá aqui na porta de casa. Eu pego meu barquinho, vou pescar, eu asso uma carne ali, uma vaca com um marmoreio absurdo lá, e para ele é normal. Tá dentro do padrão dele. Para que eu preciso contar? Deve ser... Aí ele pensa... É óbvio que todo mundo sabe disso, mas falta isso. Mas é um negócio interessante, porque assim, você trabalha lá com a carne, então você consegue sentir você tem esse paladar de falar assim, ó, poxa, eu experimentei essa daqui, veio de um pasto, essa daqui era confinada. A gente consegue ver esse sabor. Eu até tava viajando agora, fiquei meio bravo porque paguei caro num bife lá nos Estados Unidos e sem sabor zero. Louco de vontade de voltar para comer a nossa carne aqui, porque
A gente não fica nem um passo atrás da qualidade quando se faz um projeto com qualidade. Quando você começa a entender e sentir Você sente muita diferença, né? Não é... Quando a gente parte do paladar infantil para começar a consumir carne, explode. Você fala assim, porra, tô em outro mundo, né? Você começa a comer uma carne com marmoreio e o paladar ele tem um problema sério com o bolso da gente, que o paladar não retrocede. Então, você experimentou... A gente tem estudo aí que fala que o brasileiro que faz churrasco toda semana com carne commodity, quando ele passa a consumir carne premium, ele não deixa de fazer... a gastar o mesmo valor que ele gasta com essa carne, mas ele faz numa frequência maior, ou seja, ele amplia a frequência dele, então em vez de ele fazer toda semana, ele faz de 15 em 15 dias, mas melhora a carne. Porque ele consumiu uma carne e ele não consegue. Diminui o volume e aumenta a qualidade. o paladar não retrocede. Exatamente. Eu faço muito churrasco em casa é muito mesmo, o volume é muito grande, até porque eu fico 15, 20 dias na fazenda e fico 10 em casa. Então quando eu chego a criançada, pai, vamos fazer. E aí a gente chama amigos e tal, e a galera que vai em casa fala, eu não consigo comer outra carne a não ser daqui, porque o sabor é diferente, as coisas são diferentes, e há um detalhe pequeno, né? Se você for ver assim, com relação a um outro tipo de carne, né? A gente está selecionando, fazendo as coisas, acontecendo, e quando eu falo um detalhe pequeno é lá atrás, é a decisão genética lá atrás de você fazer. Hoje, se você for falar um sêmen com marmoreio, de um touro com marmoreio, ou isso, aquilo, vamos falar só do touro, que é o que a gente é palpável. Né? Cara, custa às vezes até mais barato do que outros. Né? A gente tem a confraria aí, tem grandes projetos aí que, não é absurdo. Então, assim, é um negócio que a gente passa a não entender, né? Porque é a decisão. E aí eu comecei a dar uma cutucada aí atrás e tal, e aí você começa a ver que quem toma a decisão dentro da fazenda do que insemina e insemina não é o pecuarista. Você pode pegar hoje, ou é um veterinário que vai lá... O vendedor do sêmen. E aí o cara tem um pacotão de sêmen, então ele tem sêmen bonificado, ele tem isso, ele tem aquilo, ele coloca aquele sêmen, e é isso que a gente está fazendo. A gente não está cuidando. Tá pegando simplesmente... E a confraria da carne está cuidando desse aspecto, o João, de vamos prover isso. Os nossos confrades, mas e aqueles que não são da confraria? Também. Eles recebem uma orientação? Eles chegam lá, a confraria ela é estruturada da seguinte maneira. São produtores de gado PO, então todo mundo é nelorista e peozeiro. Né? Então, porque a confraria da carcaça Nelore, até a gente tem uma confrade nossa, que é a doutora Valéria do Tabapuã, da Fazenda Balsas, e tá com a gente lá, mas focado em qualidade de carne no Nelore. Sempre lembrando das 3 características primordiais. E a confraria, ela consegue disponibilizar hoje sêmen para quem precisar. A orientação, a pessoa liga lá na confraria e tal, eu quero utilizar o sêmen de vocês. Então vai ter lá, no site nosso já tem os touros que são os touros nossos de carcaça. Dentro da confraria, a gente tem uma prova anual dos animais. Então os animais são reunidos na Central Bela Vista em Botucatu. Eles têm uma régua de ultrassonografia de carcaça para entrar nessa prova e uma régua para ser chancelado depois dessa prova. Então, assim, o ano passado a gente tirou 10 animais, esse ano a gente tirou 22 animais, que são os animais que são analisados o fenótipo, a ultrassonografia de carcaça e uma coisa que está sendo ventilada e a gente está fazendo já dentro da confraria, que é o CAR, que é o consumo alimentar residual. Então, hoje os animais que são o teste de progênio da confraria, que são os top 10, eles têm que ser CAR negativo, ou seja, quando a gente vai falar de carne, a gente fala de uma equação. Então, eu preciso comer 1 quilo de matéria seca para eu poder converter 1 quilo de peso vivo. E aí, a partir do momento que esse animal come menos, essa diferença vira um CAR negativo. Então, ele comeu 700 gramas para conseguir colocar o mesmo 1 quilo de peso vivo. Então, ele é 300 gramas negativo. Então, isso. É o único momento que o negativo é bom. O negativo é bom nesse caso. E aí a gente vai atrás desses animais. Os animais são CAR negativo, porque é um animal que come menos. O Nelore ele já tem essa característica com relação ao taurino, né? O zebuíno ele come menos para converter o mesmo quilo.
E aí a gente já tem esses estudos rodando dentro da confraria e já tem algumas correlações com relação à área de olho de lombo, com relação à gordura e com relação às características de carcaça do animal. Se a gente for ver hoje, João, o tempo de, vamos botar, de pasto e confinamento, tanto do Nelore quanto do meio-sangue, é o mesmo? Não. Estou falando da F1 lá que você pega e Pode, faz. depende muito do criador, né? Então, mas assim, tempo de confinamento para você fazer uma carne de qualidade, vamos falar assim, ó. Eu vou dar o mesmo ambiente para os dois. Sim. Então, o meu Nelore ele vai desenvolver e depende da base genética que você tem. Se você tem um animal que ele é prepotente para a área de olho de lombo, para gordura, o marmoreio a gente vai depositar só no confinamento. Vai ter a pasto, mas você vai ter que suplementar e não vai ter jeito. Ele vai ser o campeão em qualquer sistema de produção, né? Então, quando a gente parte para ultrassonografia de carcaça, a gente passa a ver indivíduo e não passa a ver raça. Então, isso é importante a gente falar. Então, eu estou vendo indivíduo. Meu indivíduo é F1 e expressou, pô, legal. No gado comercial, vou matar e vou fazer. Então, depende do sistema produtivo da fazenda. Perfeito. Né? O que a gente vê muito quando você seleciona por ultrassonografia, meio que você isola essa questão racial e os animais que são prepotentes para AOL chegam primeiro, quem tem gordura chega primeiro e por aí vai. Quem tem um AOL muito expressivo, o ganho de peso é maior dentro do confinamento. Sim, sim. Tem um estudo que o Marco Gambale, que é o marido da Liliane, rodou em 2.500 cabeças, média e mediu área de olho de lombo delas. A diferença em ganho de lucratividade é absurdo. Na média, o confinamento deu R$250 mil de lucro. R$100 por animal. Quando você vai para os animais que são fundo, em AOL, R$3 de lucro por boi. Eu ia falar puta que pariu, mas nem vou. Não. É muito... Quando você vai para o animal que é um animal confraria, né, padrão confraria, vai para R$452. De lucro. Puxa. É o dobro da média. Que é uma diferença muito expressiva. Quer dizer, Na conta, é o boi ladrão ali, né? R$1 milhão. O boi ladrão ali tem. É bem ladrão. É o boi que rouba mesmo, né? Mas aí, os confrades, no caso aqui, vocês têm entre vocês... Hoje são em quantos? 60. 60. Vocês fazem a prova entre vocês e tal. Existe a troca de... Você poder pegar o touro dele lá, ficou bom, vou usar pra cá. Então. E como é que funciona isso? Você paga o preço comercial ou só... Quem é confrade tem a reserva de dose e não paga. Ele paga a industrialização. Na verdade, o próprio dono do touro, a própria confraria fomenta isso e é industrializado. Então, mas ele não paga nada? Não. O confrade não. Ele pede as doses são faturadas, vai para ele, paga... Se for pagar, vai pagar a logística disso. Tá? Então esse é... Mas quem paga é a confraria, então. O próprio confrade, quem está comprando. O que está no teste de progênio. A gente tá falando dos animais que são potência da prova. Não, sim, mas eu tô falando assim, eu vou querer... Estamos nós três aqui, aí o touro do Walter foi... Se o Walter é confrade e eu sou confrade, eu vou pegar o touro dele e eu entro nesse programa dentro da confraria. Você usa o sêmen dele sem pagar nada. É um fomento dentro da confraria, que é dentro da mensalidade que tem e tal, a gente consegue fazer isso. É a própria confraria que faz o pagamento. Eu vou pagar, eu como confrade, vou pagar só o custo logístico, que vai dar em torno aí dos seus 8, 9, chega até R$15, dependendo. No caso é tudo feito ali na Bela Vista. Isso, da Bela Vista é despachado. Tá. Então, assim, e a gente está com esse ano, com as comissões dentro da confraria, e a prova, a gente está meio que pedindo para que seja usado pelo menos 3 touros do teste de progênio. Para a gente ter essa variabilidade genética sendo expandida dentro das fazendas. Tá. E se eu for de fora... Aí você compra o sêmen normal. É bem interessante. Dentro da tabela que vai ser. Então, se o touro do João Teles está lá na Alta Genetics, ou está na ABS, ou está em qualquer outra central, paga o preço que está lá. E essa confraria é fechada hoje ou pode entrar alguém? Pode entrar quem quiser. Qual o pré-requisito que ele tem que ter? O pré-requisito é você ser apresentado por um confrade. Né? Então, tem que ser apresentado. Tem que ser apresentado por um confrade, você vai passar pelo crivo lá da diretoria, e aí vai ser liberado ou não você adentrar a confraria. Não é muito... Na verdade, o que a gente preza é por estar entre pessoas que pensam igual a gente. Entendi. Então, por isso que tem essa avaliação entre diretorias para poder colocar sempre as pessoas que a gente
estão focados da mesma maneira. Porque senão a gente só associar. Perde valor, concordo plenamente. Acaba que a gente acaba pulverizando e vira mais do mesmo. E deixa de ter, eu acho que é muito importante nesse sistema, a essência do negócio, de você pensar. Porque se você entra com alguém querendo, eu vou aproveitar, porque aí eu pego, vou tentar colocar o meu gado aqui no meio. E é um negócio que você começa a pensar. Você fala assim, olha só que interessante. Eu sou um cara lá que eu não olho nada de ultrassonografia de carcaça. Então, se eu for chancelar meu gado, 20% do meu gado vai chancelar. Vamos supor que a gente consiga chancelar 20% do gado do confrade dentro da fazenda, que é um projeto que a gente está querendo fazer. Se o cara não tiver as características impressas, ou se não tiver uma régua de corte, você vai poder estar chancelando animal muito abaixo, porque vai ficar dentro do intra-rebanho do cara. Então, se o cara tem 1,5 de média, quem tiver 2,5 é top, vai receber um carimbo da confraria. Ao ponto que você, Roberto, que está fazendo um baita de um trabalho e tem 3 de média, os seus animais que são 3 são os animais que deveriam ser carimbados lá, chancelados pela confraria. O seu animal vai ter que ser o 4,5. E aí o cara fala, pô, mas eu comprei um touro aqui muito mais barato. Ou comprei um touro aqui que tem. Então pode o cara do 2,5 ter o carimbo e o do 3. Exatamente. Entendeu? Esse que é o grande... Isso por causa do intra-rebanho. Por causa do intra-rebanho. E aí a gente está modelando isso dentro da confraria, né? Hoje são os animais dentro da prova que estabelecem os critérios de padrão da prova, junto com ultrassonografia de carcaça, junto com carco, um monte de coisa. Esses animais recebem uma chancela, vem com um carimbo na paleta. E isso tem um custo mensal também? A prova? Não, a confraria. Você tem a confraria, você paga uma joia por ano, você paga uma joia de associação e você paga mensalidade ou anual, o prêmio lá da... Eu estou perguntando porque quem quiser ver como é que faz, né? Pra poder... Confraria da carne. Na verdade, não é para poder, né? Ele tem que ser convidado. Mas assim, ele vai lá, ele se predispõe, aí se alguém conhecer, esse nome foi proposto, ou esse nome veio via site... Quem conhece, quem não conhece, quem sabe. Quem faz falar, isso daí, pergunta, vê quem... Faz esse filtro. Tá. Eu não vou perguntar valor, porque pode ser meio indiscreto. Eu também não sei hoje, porque estavam mudando lá as joias dentro da confraria. Mas seguramente é uma coisa que, para quem tem a boa intenção, não é um valor tão significativo assim, né? Quer dizer, para quem tem a boa intenção e quer realmente levar a coisa adiante... Não precisa. Não precisa preocupar com isso, né? Ao meu ver, o ganho que a pessoa tem. Tô falando de network, né? Tá com 60 pessoas que pensam para carne de qualidade dentro do Nelore. Você tem a sua tecnologia ali. Você tem pessoas com cases de trabalho de fazendas que cada um em cada lado do Brasil. Quer coisa melhor que isso? Você tem um oceano de oportunidades. Várias referências, vários microclimas. Eu tenho Baiano, eu tenho Rondônia, eu tenho Minas, eu tenho Mato Grosso do Sul, eu tenho Mato Grosso, eu tenho São Paulo, eu tenho Paraná. Acho que só não tem do Sul direto, mas Paraná ali tem o Beca, né? Tem o Tonico da Santanice. Tá. Então, assim, é absurdo o volume que se tem dentro da confraria. Eu acho espetacular, foi uma decisão muito acertada, porque vinha-se há muitos anos falando a respeito de marmoreio de Nelore, só que era uma coisa muito mais fantasiosa, vamos dizer assim, né? Exato. Isso é Saci Pererê, né? Não. Não acredito. Falando que tem nada, isso não é nada. Não. Então, enquanto não se organiza, e agora, o que precisa mais... É que a gente estava falando aqui atrás, o produtor rural sempre é pato, né? Ele bota o ovo, mas ninguém sabe onde é que tá, porque não canta. Tem que ser mais galinha, né? Tem que chegar e cantar e sair... E falar. Eu acho que é o que está precisando muito. Lógico. Não, mas não tem o suficiente para atender o mercado. Não importa. O que importa é que tem e que isso pode crescer, né? A gente tem etapas dentro do lançamento de produto, né? A primeira coisa é falar... Eu tô prototipando, vamos dizer assim. Então, eu estou colocando aqui um animal que é palpável de chegar, né? O que me impede de fazer isso? Multiplicar. Então, o que me impede de achar? Tem que achar quem são os animais e fazer. Eu não conhecia o da confraria. Eu fiquei conhecendo, sabe, através de quem? Do William. O William. O William. Ele, quando eu vou trabalhar tal, aí eu falei, nossa, mas o que é isso, William?
Aí eu fui entender o que era. Cara. Pra você ver, a gente tá no meio. Tá no meio. Não, mas pouca gente conhece. Né? E existe um baita de um trabalho. Aí depois vem conhecer o Chiro. Aí você vai vendo... Hoje a prova da confraria é chancelada pela BCZ. Então, assim, você já vê a proximidade da BCZ já tá aproximando, então. Já tá, né? Já é chancelado. O presidente da BCZ é confrade, que é o Gabriel. Eu acho que é importante ressaltar aqui uma coisa muito importante. Que a gente vem, eu trabalhei no meio do Nelore, a gente sabe como é que é. Existe uma disputa muito grande no Nelore. A vaidade. Quando a gente fala da vaidade, a gente está falando do animal de pista. Primeiro que eu acho que fizeram um erro danado no Nelore. Isso aqui é linhagem de pista, isso aqui é linhagem de campo. Não pode existir isso. É tudo um bicho só. Mas como foi feito... Hoje briga-se muito por conta da caracterização racial, do tipo de animal registrado. Eu concordo com muitas coisas. Às vezes, animais registrados que não poderiam estar, o permissível é muito permissível, e por aí vai. Mas existe uma diferença muito grande quando profissionais da área, como vocês, decidem que nós precisamos dar uma função comercial importante para o Nelore. É isso. E é isso que eu acho legal. Vocês estão buscando qualidade, não estão deixando o padrão de lado, mas estão preocupados com aquilo que dá dinheiro para o produtor. Exatamente. Porque o PO, muitas das vezes... Dependeu, é que eu quero ressaltar, deixar bem entre aspas, ele dá dinheiro para pouca gente. Sim. O gado comercial é que movimenta tudo. E a utilização dessa genética que é o que vai fazer fomentar a cadeia. E que vai fazer fomentar a cadeia. E se você não traz um benefício real, que é o marmoreio, que é um melhor rendimento de carcaça, um melhor rendimento de desossa, que no fim é tudo para isso, eu acho um trabalho espetacular que vocês fazem de benefício, é quase que um serviço social para o produtor rural. Essa é a grande, o grande, vamos falar, visão da confraria, né? Produzir a melhor carne dos trópicos. Que essa é a nossa visão, né? Dentro dos consultores que a gente tem. E é fantástico isso daí, porque nós estávamos conversando lá, né? Do lote de 62. Você vê, né? Você pega... vamos botar a média aí 51. É 22% mais. De dinheiro. De dinheiro. Quando você converte esses 11%. É muito dinheiro. De dinheiro, dá 22%. Aí você vai olhar no mercado de capital, o que paga isso? Cada 1% a mais de rendimento que você coloca no teu gado em relação à média, significa 2% de prêmio que você não precisa negociar. Aí quando eu voltei lá atrás, quando eu falei pra você, o que eu vou ganhar fazendo isso? Não, o que você vai fazer aqui, ó. Quanto eu vou receber por isso? Não é quanto você vai receber, olha o quanto você vai render. E aí você conseguir rendimento com qualidade, aí acabou. Aí fechou a conta. Aí você vai pro mundo. Aí você vem falar pra mim que conta não fecha? Verdade. Não tem como. João, aí que você falou um negócio bom. Você vem falar pra mim que conta não fecha, porque tá cheio de gente reclamando, cheio de gente falando, e a gente traz muita gente aqui, a gente vê os comentários, né? Fala porque não mexe com isso, fala que não mexe com isso, não precisa disso para viver, eu aqui tô passando apertado. João, você é um cara que se propôs a viver da pecuária. Sim. Aí independe, não venha você aí falar, mas você se propôs a viver da pecuária. Sim. Então, a partir do momento que você se propôs, ou dá lucro ou não dá. Exatamente. Resume pra gente, como é que é isso pra você que viu seu avô lá atrás, um açougue, você pegou a sua mãe mexendo com isso, como é que é isso pra você, essa evolução? Como é que você vê lá de trás o seu avô açougueiro, o seu bisavô também estava lá, né? O bisavô açougueiro, o avô comprando gado para poder compor isso, já estava no seu sangue, você nem sabia, você tinha um potencial genético que foi despertado por um motivo. Faltava ambiente. Estava faltando o ambiente externo interferir. Como é que o João se sente hoje? O João é um cara feliz que pode falar pros filhos, puta que pariu, tô bem. Não tô falando de grana, não, mas bem Não, feliz. Mas eu acho que a questão a gente não pode ser hipócrita de falar que a atividade não dá lucratividade. Dá. Hoje eu tenho uma qualidade de vida infinitamente maior e eu consigo, meus filhos olham pra mim e falam, porra, meu pai produz carne. Entendeu? Então isso pra mim é um motivo de orgulho tremendo, entendeu? Tudo que eu consegui na minha vida até hoje foi por conta da minha posição dentro da pecuária.
né? Então, assim, eu era funcionário, eu era um cara que eu trabalhava e eu empreendia dentro de onde eu trabalhava. Sempre eu tive essa cabeça de empreendedor, mas ao ponto que eu era limitado. Eu não ia chegar mais que aquilo, ou poderia chegar, mas com muito tempo, né? Agora, quando eu parto para dentro da pecuária, eu começo a depender de mim. Eu não dependo de fulano ou beltrano ou isso, aquilo. Eu toco a empresa junto com a minha mãe, né? E aí você se vê numa realização profissional tremenda, porque eu perpetuo um legado do meu avô, que teve as fazendas, depois teve um período que ele ficou fora da atividade, aí ele volta para a atividade no Mato Grosso do Sul, e aí entrega, há essa sucessão, né, com o falecimento dele, mas assim, a gente consegue estar perpetuando, né? Então, assim, hoje eu posso falar que o Nelore nosso tem o dedo do meu avô lá atrás, e claro, a gente tem as nuances, porque a gente vai vendo aqui, vendo ali, é um pouquinho diferente. Meu avô era um cara muito do commodity, né? Até porque na época que ele começou não tinha. Não tinha. Mas assim, quando a gente começa a inserir o que a gente está vendo, a satisfação é tremenda. Então eu tenho que agradecer primeiro ao meu tio, que foi o cara que me startou nisso, a minha mãe por permitir que eu poderia voar dentro do gado PO e tão rápido quanto foi, né? Agradecer minha esposa que fica com as crianças, né? Porque é uma dupla, né? Sem dúvida. E acaba sendo uma entidade, né? Que o casamento tem essa questão que fica muito fora. Sem dúvida. E aí a gente tem acaba que ter sendo... Porto Seguro lá em casa. É isso aí. O backstage, né? O bastidor, tudo com ela. E agradecer aos colaboradores, porque são pessoas que acreditaram, né? Porque hoje em dia a gente estava falando isso de ultrassonografia, isso é tudo muito novo. Né? E é um negócio assim, muito fácil de você falar, puta, não vou fazer não, cara. Não, Nelore com memória não tem. Eu não vou fazer. E aí quando você começa a ver técnico de programa de melhoramento genético, fala assim, peraí, o que tem aqui? Como é que eu começo? Como é que eu não começo? O que eu coloco? Né? Eu tenho 4 anos de... 2023, são 4 anos de criação. Eu recebo ligação de gente que fala assim, pô, o que eu coloco no meu gado? Pô, isso é gratificante demais. Demais. Então você, tecnicamente, você ser uma pessoa que as pessoas possam, não falo nem de referência, mas olhar para você e falar, poxa... Mas um protagonismo dentro do negócio. Vou falar com o João, vou isso, aquilo, né? Então, assim, eu lembro que eu comecei como aluno do Roberto Barcelos em 2016, quando eu comecei a fazer. E ali pecuária, efetivamente, o network eu não tinha, né? Eu tinha o pessoal da carne ali, que é ele e tal. E hoje a gente é sócio, a gente troca muita figurinha, a gente tem muita gente próxima. Então, assim, literalmente, Walter, eu morreria feliz. Porque saber que eu estou entregando para minha família o sustento vindo da pecuária e tem toda essa pegada do agro, toda essa questão de... Sabe, a gente hoje, dentro da fazenda, a gente tem a área de preservação ambiental, a gente não precisa derrubar 1 hectare para fazer, a gente vem sendo cada vez mais produtivo, a gente vem reflorestando. Então, isso é importante falar, a gente consegue ser... É bom demais. Né? A gente vai rompendo amarras, né? A gente vai contra o que é todo mundo, fazendo o que tem que ser feito. E eu sou um cara que eu gosto muito de desafio. Então, quando fala que não dá, aí é que eu vou ficar meio carniça, aí que eu vou. Então, assim, E você vê seus filhos nisso futuramente? Eu vejo. Um pouco de cada um em cada área, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Arthur mais velho e a Ana Clara. Eu vejo o Arthur mais para essa parte de tecnologia, de informação, essa coisa que eu acho que ainda o agro vai entrar muito. Né? Tem muita coisa que já tem, mas eu acho que vai muito para isso. Ao ponto que eu vejo a Ana Clara mais veterinária zona, mais em cima ali e pegando as coisas. Hoje ela já vai, né? O Arthur vai um pouco menos pro curral, ela olha DG, ela vê as coisas, ela é maluca. Ela pisa na bosta. Ela pisa na bosta. Ele pisa também, mas ela pisa com... Ela gosta Ela de pisar. pisa com gosto. Ela gosta de pisar. É impressionante, cara. Coisa boa. E cercada de gente que também tem filhos assim. Isso é bom, né, cara? Porque você cria um ambiente muito bom. A gente precisa criar a próxima geração, né? Pra precisa cuidar, né? Exato, geração. Precisa muito. A geração tá muito mimimi, né? Tá. A gente tem Precisa muita... dar É uma geração que sabe muito de direitos, mas não sabe de deveres. Como disse o que é assim, né? Oh, meu Deus, da Carnaúba, Joaquim. Hoje até
Eu tava vendo do vídeo dele. Ele falou, É verdade. eu prefiro ter o meu menino viciado em fazenda do que viciado em mesa de bar. Exatamente, cara. Não, e exatamente. Eu Aí, quero ver meu filho viciado em fazenda. muito melhor. Muito, que vicie em cavalo, que vicie nas coisas, mas que fique no ambiente. E o seja ambiente é muito ambiente bom. é muito É um bom. ambiente O ambiente saudável. saudável. Você pega um ambiente que nem o ambiente da confraria, a gente às vezes se reúne que nem eu não levo porque é muito longe às vezes de casa, mas você vê, é muito filho, muito sucessor ali, muita gente conversando. Então você pega pessoas de mais idade, aí tem as pessoas de média idade, tem as pessoas mais jovens, tem os filhos, então tudo isso vai se interligando e vai um conversando porque um depende do outro. Exatamente. É uma passada de bastão. Então se eu pegar do vô, jogar pro bisneto, não vai dar nada. Mas se eu passar entre as gerações, Vai dar. isso fica tão costuradinho, tão bem feito, Verdade, que a gente começa concordo. a ver grandes projetos surgindo aí de uma... Porque fora você fazer a carne de qualidade e você melhorar, você tem história ali. Você tem pessoas e você tem valores ali dentro colocados que isso aí é imensurável. Sem dúvida. Valores. Valores é uma coisa que... Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você enxerga para realização? O que a fé é para você em realização de projetos? A fé, cara, chega a arrepiar. A fé é importantíssimo. Para mim, assim, eu sou um cara muito religioso e diversas vezes pude perceber o poder de Deus na minha vida, né? Desde seja de eu não conseguir achar uma chave de um carro para não pegar um carro, desde seja num poder de decisão, num livramento e por aí vai. Mas sempre, sempre, sempre colocando Deus à frente. A gente não pode esperar vir, cair na mão. A gente tem que ser positivo, a gente tem que pensar positivo, mas a gente tem que agir positivo. Isso é importante. É uma coisa que eu falo muito, as pessoas costumam muito, vamos pensar positivo, mas a gente não pode pensar sentado. Não consigo pensar sentado, velho. Ou eu faço, ou eu não consigo. Eu não vou ficar... Eu rezo, eu peço proteção para ir para a luta. Isso é importante. E eu sei que a gente tendo Deus acima de tudo, quem faz o bem, colhe o bem. A vida da gente é muito similar nas coisas, sabe? Então, se eu planto bem, eu colho bem. Se eu planto mal, eu colho mal. Se eu não for colher nessa safra, na próxima vem uma erva daninha e por aí vai. Mas assim... No fim, tudo dá certo. eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó, tudo dá certo no fim. Se não deu certo é porque não chegou no fim ainda. É isso. Isso é o que você crê. É isso que eu creio. É isso que eu creio. Muito bom. E o que você enxerga pro agronegócio? 50 anos, 100 anos? Cara, eu enxergo assim, falando de carne, Pecuária. eu enxergo um Brasil com um nível de carne fora do comum, né? Eu enxergo uma dominância de mercado violenta para o Brasil. Eu acho que vai chegar um dado momento que o brasileiro vai entender que isso aqui é uma potência. Vai chegar um dado momento que o jeitinho brasileiro vai parar de existir. Vai chegar um dado momento que a gente ou faz, porque a gente vê muitas multinacionais vindo para cá com relação do agro, falando multinacionais vindo para cá e cuidando de grãos e cuidando de sistemas de base, né? Então isso tudo tem que ser um grande alerta, mas isso tudo só acontece se a gente depender das próximas gerações. Se a gente não criar as nossas próximas gerações, a gente está fadado ao fracasso. Ou fadado não ao fracasso, mas porque a gente só vai saber se é fracasso ou não se chegar no fim. Sim. Como não vai ter fim, a gente sempre vai querer estar precisando dar um passo a mais. A gente sempre vai estar precisando de uma política de mais de 20, 22, 25, 24 anos de política para poder melhorar. Sempre vai ser isso. Enquanto a gente não parar de patinar e não começar a remar todo mundo para o mesmo lado, entender que a base é a educação, colocar a educação nas escolas e a gente conseguir fazer para entregar um mundo melhor, não é conto de fada, mas é isso que tem que ser feito. Exato. É isso que acontece. Enquanto a gente não tiver as aulas que precisam ser colocadas dentro das escolas, porque na educação, é na base que tem que ser investido, a gente não vai para frente.
Isso a gente vê muito, né? Porque a gente vê o mundo do campo e o mundo da cidade. Eu consigo vivenciar esses dois. Você vê esse pessoal da cidade sem a tecnologia, mas você vê um pessoal de fibra. Ao ponto que você vê o pessoal da cidade com a tecnologia, mas um pessoal de vidro. A gente tem que fazer a junção disso tudo e fazer o brasileiro. Perfeito. E o que é o legado que você espera deixar com o 2A aí, o seu trabalho todo? Cara, eu espero deixar com a 2A. A minha missão é entregar um mundo melhor para os meus filhos do que eu peguei. E dentro da 2A não é diferente. O que eu espero é eu conseguir colocar a genética nossa, pulverizar ela no Brasil, ter cada vez mais sendo utilizada a genética, seja da 2A ou da confraria, porque a gente caminha junto, a gente tem esse lema de um sonho sonhado sozinho é só um sonho, mas em conjunto ele vira realidade. Valdir. E se eu tenho isso, colocado, eu vou ficar muito satisfeito. Muito bom. Porque eu passo a ter toda a parte da cadeia sendo remunerada e recebendo o que precisa efetivamente. Né? Eu paro de ter problemas de rendimento, eu paro de ter problemas de qualidade e passo a ter uma padronização do gado, que é o que eu quero. Hoje o João ele é focado nisso, focado em ter a cadeia toda na mão, que é a gente hoje produz desde a genética até o prato, e isso é o grande legado, fazer uma carne com qualidade, fazer uma carne com história e fazer uma carne, acima de tudo, que chegue acessível ao brasileiro. Muito bom. Show, né, Walter? E quem quiser saber do João Teles, você entra lá, @João Teles, Isso. ou @agropecuária 2A, você vai poder seguir nas redes sociais. Né? E de carne boa é da @4x? @4x.farms. @4x.farm. Que fica em... Fica em São Paulo, no Itaim Bibi, na Joaquim Floriano 1144. Aí eu pensei num trocadilho horroroso aqui. Nem Tá fala. lá no Itaim Bibi, mas eu Itaim comi, porque eu quero ir lá e comer um pouco dessa carne também, né? Vamos lá. Agora, eu quero falar uma coisa Vai aqui. Você que está em casa, não esquece, depois que você encerrar, tá vendo o episódio, tá gostando? Clica ali, inscreve nos canais, nas redes sociais da gente, curte, dá o joinha lá, tudo. E vou lembrar uma coisa que o João me fez pensar mesmo. Se você quer fazer valer seus direitos, aprenda quais são os seus deveres. É muito importante. Exatamente. É isso. João, quero agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. É um canal que hoje é referência dentro do pessoal do agro, né? E parabéns, conheci o grupo hoje, a gente passeou aí dentro das dependências do grupo. Que fenômeno que vocês são. Parabéns a você, parabéns ao Renato, parabéns ao Walter, aos outros irmãos. E é isso, vamos para cima e conte com a gente. Show de bola. É isso. É isso. Esse foi o MFcast, podcast do MF Rural.